Fala galera, tudo bom? Então vamos dar continuidade aí às nossas aulas de Excel, tá? Nós paramos aqui nessa planilha, foi a nossa última planilha, foi a nossa aula 3. E seguindo aí esse arquivo que você tem, vamos aqui para essa planilha Plan 3 aí, vamos, para a gente não perder a organização, vamos colocar aula 4, tá? Renomeei aqui, botão direito, renomear aula 4. Bom, nessa planilha, pessoal, ela está desse formato aqui, tá? Observe que a linha de número 2, ela tá meio assim, aparentemente bagunçada. A primeira coisa que a gente deve fazer, ou pensa em fazer, é tentar, né, ajustar aqui ou expandir com um duplo clique nas colunas, para expandir as colunas para que elas possam se autoajustar. Mas você está observando que eu estou clicando e ele continua dessa forma. Quando nós temos isso, pessoal, se você observar, eu vou selecionar aqui essa célula, que é o C2. Se eu observar aqui na parte superior, tá, eu tenho o seguinte: quebra de texto automaticamente. O que ele está dizendo aí nesse pequeno resumo? Tornar todo o conteúdo visível em uma célula, exibindo em várias linhas, tá? Então, o que ele faz? Ele meio que, se você observar aqui, ó, a linha 2, ela está meio que expandida, né? Ela está alta demais, né? Porque ele usou justamente esse recurso de quebra de texto automaticamente. O que eu posso estar fazendo? Posso estar selecionando toda essa minha linha, né? Aí, e desfazer aqui, ó, desmarcar a quebra de texto automaticamente. E as colunas, elas serão, aí você vai aqui agora, né? Clicar para que possa expandir aí todo o conteúdo da coluna, tá? A quebra de texto, quebrar texto automaticamente vai fazer isso, né? Por exemplo, tipo aqui, ó, métodos de produção. Se você não quer que ele fique tão assim esticado, digamos assim, você vem aqui, ó, quebra de texto automático, e é assim que você diminui aqui, ó, o tamanho da sua coluna, ele automaticamente, ó, né, adapta aí a linha em relação ao texto. A mesma coisa aqui, eu vou quebrar, ó, esse método de venda, porque se eu não quebrar, pessoal, se eu diminuir, o que acontece, ó? Fica escondido, né? Então eu tenho que quebrar o texto, quebrei, diminuo aqui, ó, ele se adapta automaticamente em relação à altura da linha. O que você tem que fazer, se tiver assim, você tem que dar um duplo clique na linha aqui, na numeração, para que ele também, né, se adapte aí às questões de expansão ou de coluna ou de linha, tá? Então você tem esse recurso aí no Excel de quebrar o texto automaticamente, ok? Então nós temos mais uma planilha, metas de empresa modelo, em que tem aqui produtos, tem a produção, o que foi produzido, a meta daquela produção, a quantidade de vendas, o que foi vendido e a meta de vendas para cada produto, né? Bala, pirulito, doce de, deixa eu expandir aqui, doce de leite, goiabada e marmelada, tá? Aqui tá simples, pessoal. Eu tenho duas colunas aqui que estão vazias, situação de produção na coluna F e situação da venda, coluna G. Vamos analisar, vamos interpretar essa planilha aqui, ó. Eu tenho, para a bala, foram produzidas 1.500 balas. Só que a meta de produção tinha que ser de 2.000. Eu consegui atingir essa meta de produção? Olhando aqui, eu não consegui atingir, né? A minha meta era de 2.000, eu só consegui produzir 1.500. Então, eu não conseguia atingir essa meta de produção. Vamos continuar aqui analisando. Eu consegui vender 1.400 balas. Só que minhas metas de vendas para a bala era de 1.500. Eu consegui atingir? Não, né? Então, tanto a situação de produção como a situação de venda, a gente vai ter que dar uma resposta para cá. A gente poderia dar uma resposta manualmente. A situação de produção,
não conseguiu atingir, digamos assim, né, a meta. Né? A produção ficou inferior. A produção foi produzida 1.500, só que a meta era de 2.000, então não conseguiu atingir. E a situação da venda? Eu consegui atingir a meta de venda? Também não, né? Não conseguiu atingir, tá? Então, as respostas vão ser assim. Pessoal, para essa planilha, ela é muito simples, ela é pequenininha, eu poderia fazer isso aqui manualmente, digitando. Mas não é uma boa prática. Imagine se você tivesse aqui, ó, 1.000 itens. Você ia demorar muito tempo fazendo isso. Então, existe no Excel uma função que justamente faz comparações, certo? E para fazer comparações e dar algum tipo de resposta, dependendo daquela comparação, é justamente a função, acertou, a função se, coisa que nós vimos justamente aqui na aula 3, na aula passada. Ó. Essas respostas aqui, ó, tá? Voltei aí para a planilha de aula 3, essas respostas aqui de status, todas foram feitas, essas respostas estão aí, porque, ó, olha lá para a barra de fórmula, porque eu tenho a função se, que ele faz justamente um teste. Ele testa uma condição, em que você cria essa condição, e ele testa essa condição. Se essa condição for ok, for verdadeira, ele te dá uma resposta. Se essa condição for falsa, ele te dá uma outra resposta. Ou você pode ter um se dentro do outro, caso você tenha várias respostas, que foram justamente no caso da aula anterior. Mas aqui é simples, aqui eu só vou ter duas respostas. Atingiu ou não atingiu a meta, não é isso? Eu não tenho metas de produção e metas de vendas aqui, e tenho as produções de fato e as vendas de fato, então é simples, eu comparar uma coisa com a outra, né? Então, vamos usar aqui, ó, igual se. Se o quê? Se H. O que eu quero mostrar aqui? Que atingiu ou não atingiu? Eu vou pelo raciocínio de atingiu. Então, se a minha coluna B de produção maior do que aqui a coluna C, isso aí é meu teste lógico, né? É minha condição. Ora, se o que eu tiver aqui na coluna B de produção for maior do que a meta, significa que eu atingi. Não foi isso? Ou seja, eu ultrapassei, eu bati a minha meta. Exemplo do caso aqui do pirulito. A minha meta do pirulito é de 900 pirulitos. E eu produzi 980, ou seja, ó, eu ultrapassei a meta de produção, tá? Então, esse meu teste lógico acabou. Então, se B3 for maior do que C3, qual será a minha resposta? Meta, posso colocar meta, ok, né? Ou, para ficar melhor, a meta atingida. Não, se é maior, é meta ultrapassada, né? Meta ultrapassada. Certo? Opa, meta ultrapassada. E caso contrário, se isso aqui, se o B3 não for maior do que C3, vai ser o quê? Porque eu não consegui, né? A meta não atingida, né? Não atingida. Lembrar que os textos, eles ficam entre aspas duplas. E aqui nós temos um exemplo clássico do se. Eu tenho um teste lógico, eu só tenho duas respostas. Eu tenho um teste lógico, terminei a condição, ponto e vírgula, e venho para as duas respostas. E as respostas, ou a estrutura aqui, pessoal, do se, ele é sempre dividido, né, separado pelo ponto e vírgula. E o que for texto é entre aspas duplas. Abriu parênteses, fechou parênteses, dou um enter. Ó, aqui é o que a gente já tinha previsto, né? A minha meta era de 2.000, só que eu só produzi 1.500. Eu não atingi a meta não atingida. E aqui a gente já está, digamos assim, já sabendo de tudo, não precisa eu bater cabeça, fazer os demais. Basta apenas o quê? Aqui no cantinho inferior direito, ó,
posicionar o mouse quando ele estiver com essa aparência, clica, segura e arrasta, né? Então, ó, meta não atingida, meta ultrapassada, né? Ó, tá certinho, 640 é maior do que 600, tá certo. Meta não atingida, 830 é menor do que 900, então realmente eu não atingi a meta. 460 é menor do que 400, eu não... A meta foi ultrapassada, eu consegui atingir a meta. Tá? E na situação de venda, pessoal, é o mesmo raciocínio, igual se, só que agora você vai comparar o quê? Vendas, que está no D3. Se vendas, esse D3 for maior que E3, tá? Terminei aqui, então separo por ponto e vírgula, significa que eu usar a mesma situação, né? Ultrapassada. Mesma resposta. Se for maior, meta ultrapassada, se não, meta não atingida. Tá? Meta não atingida. Beleza, vai ficar dessa forma aí o teu se, ok? E dou um enter, ó. 1400 é menor, né? Não é maior, então meta não atingida. Deixa eu fazer logo aqui o auto-preenchimento da fórmula para os demais. Meta ultrapassada, 800 é menor que 700. Da mesma forma aqui, não atingiu, só vendi 800 e a meta era 850. E aqui a meta não atingida. Observe que para este caso aqui, tem uma meio que inconsistência, né? Porque você tem aqui, ó, eu vendi 300 e a meta era de 300. E ele deu a resposta aqui que eu não atingi a meta, tá? Mas eu atingi, né? Tô no limite, né? No limite da meta. Como é que eu faço para consertar isso aqui, pessoal? Para que realmente ele consiga pegar isso e eu tenha uma resposta mais certinha. Eu vou aqui no primeiro, vou lá na barra de fórmula, ou posso clicar aqui F2 para ele voltar para a fórmula. Observe que eu só tenho o seguinte, se o D3 for maior do que o E3. Eu não estou incluindo nesses casos aqui quando são iguais. Então eu tenho que colocar o igual aqui, ó. Se D3, né, for maior ou igual a E3, eu posso colocar meta ultrapassada, mas de uma certa forma não vai ser meta ultrapassada para esse caso. Eu vou colocar só assim, meta atingida, certo? Meta atingida, tá? Pronto. Faço de novo o auto-preenchimento para atualizar, ó. Vendi 300, a meta era de 300, então, meta atingida, né? Consegui atingir a meta. Certo? Então, tá aí um se, uma planilhazinha de um se, bem simples, né? Da estrutura bem básica, tá? Aqui na nossa aula, nessa planilha, ok? Vamos continuar aí para a próxima, tá? A nossa próxima planilha, eu vou até renomear também de novo, colocar aula 4.1, né? Que é a sequência, tá? Que a aula 4 aqui da planilha foi pequenininha, vamos aqui continuar, certo? Então, estamos já na próxima planilha, a planilha aí de folha de pagamento. Olha só, né? Então, observe que o Excel, ele faz tudo, né? Até aí, essa questão da folha de pagamento. Primeira coisa que vamos... Opa! Deixa eu colocar essas informações para cá, para não ter que ficar tão expandido, tá? Ctrl X. E você expande aí as suas... Ó, por que tá aparecendo assim, professor? Esse monte de hashtag, né? Tem alguma coisa errada? Não. Porque o valor que está aí, pessoal, é maior do que o tamanho da minha coluna. Então, expanda as suas colunas, né? Aumente o tamanho para ver o que tem, o que está escondido, o que está oculto, tá?
Então, vamos lá, eu tenho uma folha de pagamento aí de uma certa empresa, tem alguns funcionários, né? Algumas funções, suporte de TI, gerente, supervisor, auxiliar de escritório e auxiliar de vendas, os respectivos salários, tá? Para cada. E aqui eu vou ter que calcular INSS, vale transporte, adiantamento, calcular todos os descontos e o líquido a receber, certo? E logo aqui embaixo, uma linha aí de total geral, né? Então, vamos lá. Coluna D, INSS. Aqui do ladinho, que estava aqui embaixo, não se esqueça, estava bem aqui embaixo, ó. O que eu fiz? Selecionei, tá? Ctrl X, que é de recortar, e coloquei aqui pro ladinho, vai ficar melhor, certo? Então, vamos lá. Para calcular o INSS, é 8% sobre o salário base. Onde é que está meu salário base? Está aqui, na coluna C. Então, para calcular, para processar alguma coisa, eu sempre tenho que começar com o símbolo de igual. Então, o que ele está dizendo? Para você encontrar aí o resultado, né, o que você vai, digamos assim, debitar, né, o que você vai pagar de INSS, que é o imposto, é o que? É o 8% sobre o salário base, tá? Quando você tem essa expressão sobre, pessoal, na matemática, ela faz referência a uma operação da matemática que é a multiplicação. Então, o que vai ser aqui? Vai ser 8%, certo? 8%, eu posso colocar dessa forma aí, 8 e o símbolo de porcentagem mesmo. Fica aí, vai uma dica, fica até melhor, tá? Você colocar isso aí, para você não bater muita cabeça, às vezes dá um branco, e você pode ficar em dúvida, porque a gente sabe que 8% é 8 sobre 100, não é? 6%, 100 sobre 100. Porque essa questão de porcentagem é sempre o número 15%, 15 sobre 100. E, às vezes, matematicamente transformando e falando, por exemplo, 8% seria o quê? 0,08. Não é isso? 8% sobre 100 é assim. 0,08, tá? Quer ter a certeza? 8 dividido por 100. Olha aí, né? Então, seria 0,08, tá? Então, às vezes, você fica em dúvida se é 0,08 ou se é só 0,8, né? Então, para não ter confusão, certo? A boa dica, né, que você coloque 8 e o símbolo de porcento, que aí o Excel sabe o que é isso, tá? Então, ele está dizendo aqui, para calcular INSS, é 8% sobre multiplicação, né? Aqui no Excel, multiplicar representado pelo asterisco. Então, 8% sobre o quê? O salário base. Onde é que eu encontro o salário base? Aqui na coluna C, especificamente na C3. Pronto, pessoal. Quando eu der o Enter aqui, ó, ele vai calcular, ou seja, de R$1.000 que essa pessoa vai receber, que é o salário base dela, eu vou pagar o INSS de quanto? R$80, que é 8% de 1.000, tá? 8% de 1.000. E aqui nós já estamos caducos de saber que basta fazer o primeiro, clicar, manter pressionado, arrastar e soltar, que automaticamente ele vai calcular os demais. Eita, professora, ficou assim, esse monte de hashtag. É porque, repito mais uma vez, o conteúdo é maior do que o tamanho da coluna. Então, expanda, né? Para você conseguir ver realmente os valores, tá? Então, nós acabamos de calcular quanto cada pessoa vai pagar de imposto aí do INSS, sempre referido aí do salário que a pessoa recebe, né? Quem ganha mais, ó, no caso aqui, R$2.500, vai pagar mais, né? Vai pagar R$200 de imposto. Então, vamos continuar. Vale transporte. Aqui tem dizendo, ó, para calcular o vale transporte é 6% sobre o salário base. A mesma ideia.
Então, igual 6, o símbolo de porcentagem sobre a multiplicação sobre o que? O salário base, que encontra-se aqui no C3. Posso clicar com o mouse normalmente e dar um Enter, que aí eu vou descobrir quanto é que a pessoa vai ter, será, de uma certa forma, descontada do salário dela em relação aos vales de transporte, que é 6%, que transformando isso para dinheiro é R$60. Basta fazer o primeiro, vem aqui no cantinho inferior direito, clica, segura, arrasta e solta, que você descobre aí quanto cada um vai pagar em relação ao vale transporte que recebe, né, que é 6%. Coluna F, adiantamento. Ele diz, para calcular o adiantamento, e aí tem adiantamente, né? Opa, vamos alterar. Você pode vir diretamente aqui na barra de fórmula, adiantamento, e alterar o adiantamento, certo? É de 60% sobre o salário base. Mesma ideia, né, pessoal? 60%, símbolo de porcentagem, 60% sobre salário base, que sempre começa no C3. Eu vou descobrir exatamente quanto é. Pois a pessoa, quero um adiantamento. Quanto é que eu vou passar de adiantamento para essa pessoa, sei lá, na quinzena, né? Quinzenal, a pessoa chegou, chefe, por favor, né? Me passa um adiantamento aí. Eu disse, vamos aqui. Tu recebe quanto? Recebe 1.000. Só posso te passar aqui 60% do que tu recebe. Então, vou te passar o quê? R$600. Então, você tem aqui como saber. Caso a pessoa queira um adiantamento, você tem como saber qual o valor exato para passar para aquela pessoa, de acordo com o quê? Com o salário. Tá? Então, eu descobri aqui o valor do INSS, que é 8%, do Vale Transporte, 6% sobre o salário base, e o adiantamento, que é de 60% sobre o salário base. E aqui, pessoal, eu tenho a coluna G, a coluna de descontos. Ora, o que é um desconto, gente? Né? É tudo aquilo que será debitado, que será tirado de alguma coisa, não é não? Então, o que vai gerar desconto em cima do meu salário? O que vai gerar desconto em cima do meu salário? O INSS é um desconto. O Vale Transporte é um desconto. O adiantamento também é um desconto. Então, bora saber quanto é que vai descontar tudo? Né? Bora somar esses descontos? Simples, né? Eu tenho uma função para fazer isso. Igual, soma, abro parênteses. E qual é esse conjunto aí de coisas que eu vou descontar, que eu quero somar realmente? Qual será o total de descontos, digamos assim? Vai ser justamente aqui, ó. Começa de D3 e vai até o quê? Vai até F3. Não é isso? INSS vai ser descontado, Vale Transporte vai ser descontado e o adiantamento também vai ser descontado. Certo? Então, igual, soma, e essa galera toda, ó, né? A soma você tem que lembrar que ela vai indicar conjuntos, né? Grupos, que eu indico pela primeira célula e a última célula. E para separar os dois pontos, né? Então, ele vai somar todos os descontos referentes aí a essa folha de pagamento para cada funcionário. Basta apenas fazer o primeiro, clica, segura, arrasta e solta. Caso aconteça vários hashtags, você aumenta aí a largura, o tamanho da sua coluna, certo? Então, eu descobri, ó, o total de descontos para cada funcionário. O que é esse LIQ a receber? É o líquido a receber, pessoal. O líquido, tá? É realmente o que você tem, é o valor real que você tem. Ó, você ganha, aqui esse salário base é chamado de salário bruto, né? É o seu salário bruto. Só que no final das contas, você não vai receber R$1.000. Você vai receber quanto? Que é justamente esse líquido. Para você ter a noção desse líquido, é o quê? É o que você recebe, é o seu salário base, o seu salário bruto, menos o quê? Os descontos. Para você saber realmente o líquido, né?
o saldo que você tem para receber. Então, ó, vai ser C3 menos o que nós acabamos de calcular, que foram os descontos. Então, você vai receber de fato, via de regra, né, R$260, tá? R$260, mas você tem que lembrar que você já recebeu R$600 aqui, né? Um adiantamento, de uma certa forma, você já recebeu, tá? Então, no final das contas, se você quiser até aqui, ó, saber realmente de fato quanto você vai receber aqui, ó, F3, que foi um adiantamento, mais esse salário, mais esse líquido, certo? Que vai dar o quê? 860. É isso? Deixa eu ter a certeza que realmente igual esse aqui menos, tá certíssimo, né? Então você vai pegar o líquido vai receber e o que você já recebeu no adiantamento, que vai dar 860. Aqui só pra gente ter noção, no final do mês mesmo, quanto é que você vai receber de fato, né? Porque aqui o adiantamento você já recebeu, né? Não é que você vai receber só 260, tá? Além dos 600 aqui, do adiantamento, você vai receber esses 260. E agora aqui, pessoal, embaixo, ele quer saber os total, né? Os totais gerais. Obviamente, cada quadradinho aí tá embaixo, respectivamente, né? Ó, aqui, respectivamente, para isso, esse outro para isso, esse outro para isso. Então, fica muito simples. Quando se fala de total, a gente lembra sempre de quê? De soma, né? Então, você vai utilizar o que? A função soma. E a função soma você sempre indica onde começa, 2 pontos, onde termina. Que é o conjunto que ele vai somar essa galera toda. Você dá um enter e você vai ter, digamos assim, o total geral de todos os salários, né? Uma soma aí de todos os salários. 6.400. Aí, pessoal, tá? Para você não perder tempo fazendo os demais, certo? Os demais, pessoal, a única coisa que vai mudar, ó, igual soma, vai ser o que? D3, D7, né? O outro vai ser o que? Soma, é 3, é 7, não é isso? Esse aqui, igual soma, é 3 a 7, esse aqui, igual soma, F3 a F7. Observe que tem uma sequência lógica, então basta você fazer o primeiro também nesse caso, ó. Clica, segura, arrasta e solta, tá? Você tem aí os totais gerais aí da linha 9, ok? Beleza? Então, a gente encerra por aqui. Fizemos aí 2 planilhas. E na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Até a próxima.